Essa atividade, como o texto aborda, né, fala sobre o surgimento do universo. Então a questão, ela também é voltada sobre o surgimento e a estrutura do universo. E a primeira questão diz: descreva como o universo surgiu e justifique por que uma teoria é mais aceita que a outra. O universo surgiu de um ponto extremamente quente que concentrava toda a matéria e energia, bem como todo o espaço e tempo. Posteriormente teria ocorrido uma explosão e a partir disso houve a expansão e resfriamento da matéria, que começou a se agregar e a formar as galáxias. Essa ficou conhecida como Big Bang. E a teoria mais aceita, principalmente aí pela classe científica, é a teoria do Big Bang. E até mesmo a própria física afirma esse processo evolutivo da crença de como o universo surgiu. A segunda aí vai comentar sobre a estrutura do universo, que ele diz que a estrutura ela é parecida com a de uma esponja e que os espaços vazios seriam aí o espaço cósmico sem matéria, ao qual são essas cavidades aí. Essa esponja, na verdade, é uma estrutura perfeita para exemplificar a própria estrutura do universo. Essa questão já pede para você fazer um desenho exemplificando aí os dois sistemas, diferenciando um sistema geocêntrico do sistema heliocêntrico. Então, no caso aí, você iria fazer um desenho com essa representatividade, no qual nós temos aí o modelo geocêntrico, ao qual a Terra fica ao centro de todo o universo, diferente do heliocêntrico, que se descobre aí que o Sol na realidade é o centro desse universo. A quarta questão pede para definir o que é uma galáxia e em qual delas o planeta Terra está, né? Então, a galáxia é um grande sistema gravitacional ligado que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e o importante, mas insuficiente conhecido componente apelidado de matéria escura, que na realidade a galáxia ela é todo esse conjunto de componentes. E aí o planeta Terra ele está localizado na Via Láctea. A quinta diz aí qual a importância de Galilei para o conhecimento astronômico, né? E por que suas teorias foram tão repreendidas perante a Igreja Católica na época. Então, o cientista ele foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Dentro desta última, ao observar Vênus, constatou e defendeu veemente a teoria de Copérnico, de que os planetas é que giram ao redor do Sol. Além disso, foi criador de seu próprio telescópio. Então, Galileu aí, ele teve essa importância para a ciência, principalmente aí na área de geografia, né? No caso a astronomia. E aí então essas teorias elas foram repreendidas justamente porque a Igreja Católica já tinha uma crença antiga e ela não queria se passar por mentirosa. E aí então repreendeu Galileu justamente por causa dessa credibilidade. Essa atividade vai falar sobre o sistema solar. Você vai falar sobre o sistema solar, sua formação, a estrutura e os planetas. Então você vai estar comentando sobre eles. Na primeira questão diz, ao fazer os estudos dos textos, relembrando as aulas trabalhadas, defina o sistema solar. Então você vai falar o que é esse sistema solar. A segunda questão, quantos planetas existem no sistema solar e quais são eles? Ele vai estar perguntando aí sobre quais esses planetas. Então são 8 planetas. Eles são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A terceira questão, caracterize as 3 partes do sistema solar e defina os planetas rochosos dos planetas gasosos. Então, a
primeira parte aí do sistema solar é a mais quente, que é composta pelos planetas rochosos, onde se encontra a Terra. A segunda parte é a mais fria, é formada pelos planetas gigantes e gasosos. E a terceira parte é a mais remota e congelada, é formada pelos objetos transnetunianos, ou seja, que estão além da órbita do Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões, o cinturão de Kuiper e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos. Os planetas rochosos eles apresentam uma superfície composta por uma litosfera rochosa. Já os planetas gasosos, por não possuir uma superfície rochosa e serem compostos por uma densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do afastamento em relação ao Sol. Na quarta questão, por que Júpiter é considerado o maior planeta do Sistema Solar? Então, porque ele tem mais massa que todos os planetas juntos do Sistema Solar, ou seja, sendo responsável por cerca de 70% da massa que orbita ao redor do Sol. Então, praticamente, juntando todos os outros planetas, dá a massa do planeta Júpiter. Essa atividade já é a da dia 27, né, sobre o movimento da Terra. Então a primeira diz assim, ó, como se explica a presença dos dias e noites através do movimento de rotação do planeta Terra? Então, com a realização do movimento de rotação da Terra, nos dá a realização dos dias e das noites. Que na realidade o movimento faz com que tenha o dia e a noite. 2. Qual a principal consequência do movimento de translação para a vida aqui na Terra, que justifique a questão do ano bissexto? A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorre pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. Então, o ano bissexto ele acontece de 4 em 4 anos, justamente por acrescentar mais um dia, pela alteração aí do movimento de translação do planeta Terra. Então, tem essa realização. Quais outros movimentos que a Terra realiza que não é tão perceptível por nós? O movimento de precessão, movimento de nutação e os de menor importância e deslocamento do periélio, obliquidade da eclíptica, variação da excentricidade da órbita, movimento do centro da massa da Terra, movimento do centro de massa Terra e Lua, movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar e movimento das marés. Explique qual a influência da Lua que exerce sobre a Terra, visto que todos os meses notamos a presença da Lua cheia. A Lua exerce fenômenos mais visíveis com as marés, o movimento das águas do mar, governado pelo Sol e pela Lua. Essas mudanças de comportamento provocam, óbvio, a mudança de movimento de vida no planeta Terra. O mapa mental, na verdade, ele fala sobre o movimento da Terra, principalmente o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol. Então ele fala aí sobre esse próprio movimento, as 4 estações realizadas por esse movimento e a influência que esses movimentos provocam nos tipos de vida no nosso planeta Terra. Ou seja, na realidade é necessário os movimentos justamente para a manutenção de vida no planeta. Tá? E aí entra a questão do período do ano bissexto aí, que acrescenta-se mais um dia a cada 4 anos. Né? Então esse movimento acaba interferindo em todos esses processos.